Imagina herdar uma promessa de grandeza, tipo, incalculável, ser apontado como o escolhido, crescer até se tornar a maior potência militar e política do seu mundo e, no auge do poder, jogar absolutamente tudo no lixo por causa de uma estátua de madeira. É a anatomia da autossabotagem. Chega a ser assustador, né? Demais! Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso mergulho profundo de hoje. Eu tô super animada porque a nossa missão aqui é explorar o documento chamado Estudo Filhos de José.pdf e a gente vai acompanhar a trajetória que é bem alucinante de Manassés e Efraim. E vale o aviso para quem tá ouvindo isso aqui, não é só história antiga, sabe? Exato, não é mesmo? É um thriller psicológico e espiritual com um plot twist de queda e redenção que expõe, assim, cirurgicamente, como a nossa própria mente lida com o sucesso, o fracasso e a graça. E para desatar os nós dessa linha do tempo milenar, o nosso especialista já está aqui a postos. Olá. Olha, o que é fascinante aqui é notar que, ao mapearmos essa trajetória, tipo, desde Gênesis até os profetas, a gente não está só observando uma tribo antiga. A gente está olhando para um espelho muito nítido do comportamento humano. Um espelho até meio desconfortável, né? Com certeza. A história de Efraim e Manassés revela a mecânica de como a alma humana reage quando a pressão desaparece e a prosperidade chega. É basicamente o estudo de caso sobre a fragilidade do sucesso e a teimosia da graça. E para entender essa fragilidade, a gente precisa olhar para a raiz da árvore. Então vamos pular direto para o momento em que a identidade deles é forjada lá no Egito. Perfeito, melhor ponto de partida. Pois é. O texto base de Gênesis 41, ali nos versículos 50 a 52, nos joga no momento em que José, já estabelecido como o cara forte do faraó, tem esses dois filhos. E ele dá a eles nomes que são, tipo, verdadeiras declarações de missão. Manassés, que significa Deus me fez esquecer, e Efraim, que é Deus me fez prosperar. Exato. E a genialidade dessa passagem não tá só na tradução literal dos nomes, sabe? Tá na psicologia por trás deles. José passou por traumas brutais. Traumas pesadíssimos. Sim. Então, quando ele nomeia o primogênito de Manassés, ele está estabelecendo uma premissa fundamental de saúde mental e espiritual. A cura precisa preceder a expansão. O esquecimento aqui não é uma amnésia, tipo, de apagar os fatos. Entendi. É a quebra do poder que o trauma emocional e a rejeição tinham sobre ele. Certo, vamos desvendar isso porque é muito interessante. É como se José estivesse usando a certidão de nascimento dos próprios filhos como um status de atualização permanente da alma dele. É uma ótima forma de ver isso. E encrava na história uma ordem muito rigorosa. Primeiro você resolve o Manassés, né, a cura. Só depois vem o Efraim, a frutificação. Se ele tentasse prosperar ainda acorrentado à raiva dos irmãos, a prosperidade dele seria tóxica. Ele seria um tirano amargurado no Egito, não um salvador. Você tocou no ponto central. Mas a coisa fica ainda mais profunda se a gente olhar para a gramática. Como assim? Em ambos os nomes, o sujeito oculto da ação é externo. É divino, Deus me fez. Sim. Não foi ele mesmo. Exatamente. Não foi a resiliência inabalável de José, não foi a economia egípcia que o salvou. Isso estabelece a regra de ouro inegociável para a linhagem de Efraim. Toda e qualquer frutificação deles é uma intervenção, um presente. Quando eles lá na frente esquecerem quem é o sujeito dessa frase, o colapso começa a se desenhar. Caramba, a grande ironia é justamente como essa herança da prosperidade é transmitida adiante. Porque a gente avança para Gênesis 48 e vê uma daquelas cenas de quebrar a cabeça. Aquela do leito de morte. É essa mesma. Jacó, o avô, está no leito de morte e decide adotar esses dois meninos egípcios como seus próprios filhos, elevando os dois ao status de tribos independentes de Israel. Até aí, tudo bem. Uma adoção incomum, mas justificável. Mas, nos versículos 5 e 19, ele cruza os braços de propósito, na hora de dar a bênção, e coloca a mão direita, que é a mão da primazia, sobre Efraim, o filho mais novo. Isso mesmo. E Manassés, o primogênito, fica com a bênção secundária. Aí eu preciso te parar aqui,
Porque a primazia espiritual sempre parece dar um tilt na ordem natural dessas antigas narrativas. É sempre o mais novo, o improvável. Isso não geraria um ressentimento familiar desnecessário? Olha, isso levanta uma questão importantíssima, porque aos nossos olhos modernos, e até para a estrutura legal da época, parece totalmente contraintuitivo para a estabilidade de uma família, né? Sim, parece receita para briga. Pois é, mas essa quebra constante de expectativa tem uma função pedagógica brutal. Na cultura do Antigo Oriente, o primogênito tinha o mérito biológico e legal garantido. Ao cruzar as mãos, Jacó está aniquilando a ideia de que o favor espiritual é um direito adquirido por nascimento. Ah, então ele tira o mérito da jogada. Exato. A escolha de Efraim grita para as gerações futuras: vocês não foram escolhidos porque merecem pelas regras dos homens, mas por pura soberania. O mérito humano é totalmente retirado da equação. É a mesma premissa de Gênesis 50, versículos 22 e 23, onde a gente vê a continuidade dessa promessa, com eles vivendo ali no conforto do Egito, vendo filhos e netos crescerem. A promessa estava dada. Estava garantida. Mas a vida tem um jeito muito peculiar de testar essas promessas. E o teste que vem a seguir não é só difícil, é uma inversão de realidade absurda. A cronologia nos empurra para Êxodo 1, versículo 8. A mudança de governo. Isso, levanta-se um novo faraó que não sabia quem era José. A proteção política evapora do dia para a noite. E, de repente, os descendentes dessas crianças abençoadas, o epicentro da promessa de prosperidade, estão chafurdando na lama, fazendo tijolos sobre o chicote de feitores egípcios por gerações. E é aí que a mente e a teologia de um povo entram em parafuso. Com certeza. Como você concilia a profecia inabalável de Jacó de que Efraim seria uma multidão de nações dominantes com a realidade crua e suja da escravidão impiedosa? O trauma geracional e físico começa a se acumular, sabe? É um choque de realidade bizarro. Sim, a identidade deles como os abençoados com a primazia entra em choque frontal com a realidade de que agora eles são propriedade do faraó. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, francamente, se eu sou um efraimita nascido no meio desse caos, eu tô furiosa. E com razão, né? Pensa na ironia sádica da situação. É como se você descobrisse que herdou o equivalente a bilhões em um fundo de investimento intocável, mas o banco bloqueou absolutamente todos os seus acessos. Nossa, ótima comparação. Você tem o papal que diz que é herdeiro de tudo, mas o seu dia a dia é comer poeira, apanhar e não ter poder sobre a própria vida. Como a gente justifica, do ponto de vista espiritual, séculos de silêncio e escravidão se eles eram o foco da promessa de frutificação? A resposta para esse aparente abandono começa a aparecer no censo militar, lá em Números capítulo 1. Ah, depois da libertação, eles já são tribos gigantescas e militarmente viáveis. Cresceram na opressão. Exato. Os versículos 32 a 35 revelam que eles multiplicaram de forma assustadora. Aquela promessa bloqueada que você mencionou, ela estava, na verdade, rendendo juros exorbitantes no escuro da opressão. Uau! A escravidão serviu mecanicamente como uma fornalha. Deus usou a infraestrutura do Império Egípcio como uma incubadora populacional isolada. E mais do que isso, o rigor do trabalho forçado diário forjou a resistência física e a coesão de sobrevivência que eles precisariam desesperadamente para cruzar desertos e conquistar Canaã. Faz todo sentido agora. Se tivessem continuado como aristocratas confortáveis no palácio, teriam sido massacrados nas guerras que viriam. A dor foi o treinamento. Exatamente. E com essa máquina recém-forjada em pleno vigor, a gente entra na fase da conquista territorial. Chegamos a Josué 16 e 17. A herança finalmente é sacada do banco e a promessa vira terra palpável. Finalmente recebem o que é deles. Eles cruzam o Jordão e as tribos recebem territórios imensos e estratégicos. Manassés, por exemplo, fica tão gigantesco que precisa ser dividido ao meio, ocupando estrategicamente as duas margens do Rio Jordão. O sucesso geográfico, financeiro e logístico finalmente bate a porta. Bate a porta e entra sem pedir licença. Mas é nesse exato momento de triunfo que o veneno da autossuficiência começa a agir. A história sempre se repete. O sucesso geográfico traz o poder político.
E o poder quase sempre corrompe a memória. A narrativa nos leva adiante para o período caótico dos Juízes, e Juízes 12, versículo 1, expõe uma rachadura de caráter gravíssima. O que eles fazem? Efraim se tornou uma potência militar inquestionável, sim. Mas, de repente, eles começam a agir de forma arrogante. Eles ameaçam queimar a casa do juiz Jefete com ele dentro, simplesmente porque não foram convocados como os protagonistas de honra para uma batalha... Meu Deus, que ego! Pois é, o complexo de superioridade já está dominando as decisões. A tribo que deveria lembrar que a graça foi um presente de mãos cruzadas, agora exige ser bajulada. E você pensaria que ser a principal força de defesa seria motivo para humildade. Mas não. A gente vê em Salmo 60, versículo 7, que o próprio texto sagrado se refere a Efraim como o capacete de Deus. Sim, a principal defesa e liderança. Eles eram a elite absoluta, a força que essencialmente ditava o ritmo de todo o reino do norte após a divisão de Israel. Eles vestiram a armadura do poder, mas parece que o peso da armadura esmagou a alma deles. Uma ótima forma de colocar. A tribo batizada como Deus me fez prosperar agora tem a audácia de agir como se o slogan fosse "Nós prosperamos porque somos os melhores". Como é que o conforto e o sucesso apagam a dependência tão rápido? A corrupção acontece justamente pela remoção das limitações. Quando você está em um deserto escaldante, dependendo de um milagre diário para ter o que comer, a dependência divina é óbvia. Claro, você não tem outra opção. Mas quando você tem celeiras transbordando, exércitos profissionais e fronteiras seguras, o conforto atua como um anestésico espiritual de liberação lenta. O sucesso se torna um ídolo silencioso. Nossa, anestésico espiritual, pesado. Eles pararam de ver a prosperidade como evidência da graça imerecida que receberam lá no Egito e passaram a vê-la como prova irrefutável da própria genialidade. Eles confundiram os presentes com o próprio mérito. E é exatamente essa miopia espiritual que pavimenta a estrada para a tragédia iminente. Então, o que tudo isso significa? Significa que estamos prestes a bater de frente com um muro a 200 por hora. E a colisão em velocidade máxima acontece no plot twist da história. Em Oséias capítulo 4, versículo 17. Um dos versículos mais tensos. É um dos diagnósticos mais curtos, frios e assombrosos das escrituras originais. A frase é cortante. Efraim aliou-se aos ídolos, deixa-o. O silêncio cósmico que se segue a essa frase é de gelar a espinha. O grande capacete rachou por dentro. Mas me explica o mecanismo político e prático dessa queda. A idolatria aqui não é só um delírio religioso de um grupo que acordou querendo rezar para uma estátua, certo? Certo. O que aliar-se aos ídolos realmente significava no xadrez daquela época, que levou à queda total. Se conectarmos isso com o panorama geral das antigas civilizações, a idolatria era, muito antes de ser um desvio moral, uma ferramenta de assimilação política e econômica, sabe? Há negócios. Exato. Aliar-se aos deuses das nações vizinhas, como as divindades cananeias, era na prática assinar contratos agrícolas rentáveis, garantir casamentos diplomáticos e participar do livre comércio global da época. Entendi. Eles estavam visando o lucro. Efraim, no auge da sua soberba corporativa, olhou para as rígidas demandas de fidelidade exclusiva e santidade que Deus exigia e calculou que aquilo limitava o crescimento deles. Eles escolheram a segurança das redes de proteção pagãs em vez da invisível proteção divina. E qual foi o custo disso? O resultado mecânico disso é brutal. Ao abraçarem os deuses das nações, eles adotaram também as práticas injustas dessas nações. A corrupção institucional tomou conta dos tribunais, os vulneráveis foram massacrados internamente e, inevitavelmente, a blindagem espiritual ruiu. Sem ela, o gigantesco Império Assírio invadiu e varreu o Reino do Norte e Efraim do mapa. É um desmoronamento completo, de virar pó. Tudo aquilo que começou com o milagre da cura emocional no Egito, que passou pelo cruzamento misterioso das mãos, que sobreviveu aos chicotes na escravidão e conquistou territórios imensos, termina em exílio, escravidão novamente e morte. E tudo por causa do orgulho.
Tudo pela arrogância de achar que o sucesso os tornava intocáveis. Lendo os registros de Oséias, a sensação que dá é de final de jogo permanente, um vexame existencial. Efraim foi abandonado à própria sorte, como o texto decreta. Deixa-o. Fim da linha. E seria inquestionavelmente o fim definitivo se a narrativa fosse guiada pela lógica da simples consequência humana. Mas não é, né? Não. A grande virada de chave do material não está na queda avassaladora, e sim na natureza inquebrável do pacto que começou antes que eles sequer existissem. O que nos projeta para a fase final dessa nossa análise cronológica, o renascimento. E que renascimento inesperado e visceral. A base do nosso estudo nos arranca do abismo sem fundo de Oséias e nos coloca diante do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículos 18 a 20. É lindo isso. Eu vou te dizer, a leitura dessa passagem muda o peso de absolutamente tudo que a gente discutiu aqui. Efraim não está mais com a postura orgulhosa do capacete militar. Ele está quebrado, vivendo no exílio amargo, chorando e dizendo em voz alta: fui corrigido como um bezerro indomável. O ego foi destruído. O complexo de divindade sumiu real. A arrogância se foi. E a resposta que vem dos céus a esse lamento desafia qualquer protocolo de justiça de quem acabou de sofrer a maior traição possível. O texto de Jeremias rasga uma janela estarrecedora para entendermos o mecanismo da graça, porque Deus ouve o lamento desesperado de Efraim e a resposta oficial não é um sarcástico "eu avisei que vocês iam perder tudo". O que seria bem justificável. Sim, mas a resposta é: não é Efraim o meu filho querido, a criança em quem tenho as minhas delícias. E a declaração que se segue é de misericórdia total e uma promessa de restauração incondicional. É arrepiante. É crucial entender como a graça opera aqui. Efraim não construiu um novo exército nas sombras para reconquistar a terra. Ele não fez uma nova campanha política brilhante. Ele não tinha mais nenhum capital moral ou força. O orgulho deles precisou ser pulverizado pela tragédia do exílio para que eles pudessem ser reconstruídos do zero absoluto, fundamentados unicamente na graça que não se pode comprar. Que, ironicamente, foi exatamente o ponto de partida do avô deles lá no Egito Antigo. O ciclo perfeito. É o ciclo milenar se fechando de uma maneira simplesmente genial. A gente pensa na linha do tempo inteira. Começamos com Deus me fez prosperar, passamos décadas inebriados na arrogância do eu mesmo sou o autor da minha prosperidade, fomos reduzidos a pó pelos nossos próprios aliados políticos e terminamos de joelhos com Deus, declarando: eu vou te restaurar e ter compaixão de você. Essa é a essência. Mensagem central desses textos não poderia ser mais cristalina. A verdadeira primazia e frutificação não é sobre ostentar um currículo de vitórias ininterruptas e perfeição moral intocável. Não mesmo. A força e a sobrevivência de Efraim não estavam no exército ou nas táticas de guerra, mas na capacidade implacável da graça de reerguer e restaurar aquele que, depois de perder tudo pro orgulho, volta correndo de mãos vazias. Precisamente. E se pudermos sintetizar o princípio fundamental que move as engrenagens de toda essa cronologia dos filhos de José, é este: a nossa fidelidade é frágil e frequentemente derrete quando exposta ao calor do poder e do conforto. É verdade. Mas a lealdade do Criador ao seu próprio propósito de redenção é estruturalmente inabalável. O texto mostra que ele permitiu o exílio e a destruição total do que eles haviam construído como um instrumento cirúrgico. Doloroso, sim, mas necessário para remover o tumor letal do orgulho, salvando assim a vida espiritual daqueles que sobraram. Salvos pelo fogo. Manasses nos ensina de forma definitiva que não há futuro frutífero sem lidar e curar as cicatrizes do passado. E a tragédia e o resgate de Efraim nos mostram que a árvore só dá bons frutos enquanto ela se reconhece inteiramente dependente da água que não brota dela mesma. Isso é material para a gente gravar na mente e não esquecer mais. Fazemos uma recapitulação rápida para quem nos acompanha nesse mergulho. Nós desbravamos essa linha do tempo, começando pela psicologia dos nomes como um mapa de cura, passando por uma adoção cruzada, que aniquila o mérito humano, a fornalha silenciosa da escravidão que treinou a força física, a grande conquista territorial que envenenou lentamente o coração deles, a queda devastadora e fria para a idolatria comercial e política.
E por fim, E, finalmente, o resgate majestoso por pura e merecida graça. É a anatomia do orgulho totalmente mitigada pelo poder da restauração. e se me permite um pequeno acréscimo antes de terminarmos para amarrar essa nossa análise fria com a realidade íntima de quem está ouvindo, eu diria que isso levanta uma questão final incontornável. Manda ver. Nós acompanhamos detalhadamente como Efraim precisou ser despojado, literalmente de tudo, do título de poder, da geografia, da relevância política para que o veneno da autossuficiência fosse curado e eles voltassem a experimentar o perdão genuíno. A provocação silenciosa que grita nos versículos finais de Jeremias é íntima e, para muitos de nós, bem desconfortável. Qual seria? Será que, no cenário das nossas próprias vidas, o maior e mais espesso bloqueio que temos para enxergar e depender de quem realmente nos sustenta é, ironicamente, o nosso próprio e inabalável sucesso diário? Será que a prosperidade que nós tanto buscamos se tornou a anestesia que nos afasta da fonte principal? Deixa essa provocação para a reflexão de cada um que caminhou nessa história conosco hoje. Que soco no estômago. Mas daquele tipo que faz a gente acordar e respirar de verdade. É uma pergunta que não deixa a gente dormir tranquilo e uma provocação genial para encerrar essa jornada milenar que, por incrível que pareça, é um espelho perfeito do nosso século. Quero agradecer imensamente por toda a clareza técnica, pelas conexões lógicas e por não nos deixar fugir das partes difíceis dessas passagens. Eu que agradeço o espaço. E a quem esteve conosco do outro lado, desvendando cada uma dessas engrenagens, um muitíssimo obrigado. Cuidem das suas raízes, não deixem o sucesso virar veneno e lembrem sempre de quem escreveu a promessa inicial. Nós encerramos o nosso mergulho profundo por aqui. Um abraço apertado e até a próxima.